O princípio fundamental para que no nosso mundo exista o equilíbrio ecológico é a fraternidade humana. Mas o que é fraternidade? A palavra fraternidade significa irmandade. Então, viver de forma fraterna é viver como irmãos, superando as diferenças sociais, étnicas, religiosas, sociais, para que se estabeleça um mundo de equilíbrio, harmonia e justiça. E para que a fraternidade gere esse equilíbrio em nossa vida, é necessário que a gente tenha noção muito clara do significado e da importância da vida individual e coletiva. Que estejamos conscientes de que a fraternidade somente existirá se construirmos entre nós um convívio humano harmônico e solidário. Se tivermos a plena compreensão de que não estamos separados, mas de que existe uma lei de relação de causa e efeito, unindo as diferentes formas de vidas nos vários reinos da natureza. Nosso planeta tem um ecossistema perfeito e harmônico. Tudo foi feito para contribuir para a continuidade e o bem da vida. Mas também temos um ecossistema interior que interliga nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, composto basicamente de sentimentos, emoções e pensamentos. A nossa vida espiritual depende do quanto cuidaremos desse complexo ecossistema interior. E a vida terrestre somente será melhorada quando aprendermos a cuidar bem do que está dentro de nós. Pois o bem, a harmonia e o amor emanam do nosso espírito, do nosso interior. Este é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. O ecossistema terrestre. E uma pergunta ressoa dentro de nós. Será que é possível vivermos de fato a fraternidade no dia a dia da sociedade que nos rodeia, a ponto de respeitarmos plenamente a vida e o meio ambiente em torno de nós? Como bem sabemos e testemunhamos todos os dias, o homem não tem cuidado direito do ambiente onde vive. Somos seres humanos predadores, devastadores e destruidores. A ambição humana sobrepõe-se à razão e à própria vida. Estamos nos tornando a cada dia seres mais ambiciosos, gananciosos, obcecados por riqueza e poder. Enxergamos a natureza como um espaço pelo qual devemos ter nenhum zelo nem respeito. Achamos que tudo ao nosso redor está ao nosso dispor para apenas utilizarmos, desfrutarmos e descartá-los quando não mais precisarmos ou quisermos. Diariamente destruímos, vamos consumindo e destruindo a vida ao nosso redor.
Diariamente devastamos centenas e milhares de formas de vida animal e vegetal que poderiam nos salvar de doenças até então incuráveis, que poderiam nos dar mais longevidade e saúde. Com todo o conhecimento tecnológico, com todo o avanço científico que tivemos, ainda não fomos capazes de compreender o valor da vida que nos cerca, muito menos de respeitá-la. A ecologia interior. Uma coisa é certa: não conseguiremos ter uma consciência ecológica que nos faça respeitar e preservar a vida em torno de nós, se antes não mergulharmos para dentro de nós mesmos, para explorarmos e conhecermos o fabuloso e instigante ecossistema interior. Sim, quero chamá-lo assim, nosso ecossistema interior. Se você começar a dar alguns passos para dentro de si, se deparará com um imenso ecossistema, não de fauna e flora, mas composto de sentimentos, pensamentos, lembranças, emoções, potencialidades adormecidas, capacidades inexploradas. Esse ecossistema se inicia na nossa mente, se estende pela nossa alma e alcança o nosso espírito. Na nossa mente estão as suas raízes, o surgimento de todas as suas espécies que são geradas através dos nossos sentidos físicos, que nos proporcionam a experiência física, traduzindo-se em sensações, emoções e sentimentos. Para a nossa alma, esse ecossistema interior estende seus caules, suas ramas e folhagens, que ali se traduzirão na interpretação dos significados, das qualidades e valores dessas emoções, desses sentimentos e pensamentos. Mas será no espírito que esse ecossistema florescerá, se mostrará em toda a sua exuberância, através do aprendizado, das lições colhidas de cada experiência vivenciada por todos nós neste plano físico. O mau ecossistema interior. Há pessoas que são intensamente devastadoras de si próprias e devastadoras da vida em torno delas. Passam pela vida semeando maldades, causando desarmonias, promovendo violências, destruição e morte. São espíritos que passam por esta existência completamente envolvidos pela vida física e seus atrativos, que vivem no mundo dos sentimentos físicos e das emoções e sensações provindas deles, que pensam a vida como sendo apenas uma existência física e perecível,
que não estão interessados em cultivar valores e ações nobres, que são escravos dos prazeres físicos, que não respeitam a vida sob nenhum aspecto, que não prezam a ética, a boa conduta, o amor, o serviço, que promovem a violência, a discriminação, a injustiça. Esses possuem um ecossistema interior devastado, descolorido, perigoso, destrutivo para si e para toda a vida em seu redor. O bom ecossistema interior. Esse ecossistema interior bom é cultivado por aqueles espíritos que estão conscientes da sua origem, do que são e do seu papel nessa existência terrena. São os que, embora vivendo nesta vida terrena, enfrentando todos os desafios e dissabores, estão fazendo permanentemente o percurso interior, buscando se conhecer, buscando alargar os horizontes de sua consciência e desenvolver no dia a dia os seus valores. São os espíritos que no dia a dia estão procurando exercitar o que melhor descobrem em si: a benevolência, o amor, o perdão, a solidariedade, a justiça, o bem comum, a igualdade, o respeito e a defesa da vida como um todo. Mas esse bom ecossistema interior, tão bem enraizado, ramificado e florescido, somente existirá nos espíritos que fazem sua caminhada interior, que compreendem a importância da vida e dos valores, sentimentos e ações nobres, que cultivaram, cuidaram e preservaram o melhor de si no seu interior. Então, sabendo disso, é hora da gente se perguntar: será que poderíamos viver uma ecologia interior, harmonizando-nos com a vida humana em geral, aqui e agora, por nosso próprio mérito e esforço, melhorando a nós próprios e a todos em torno de nós? Como cuidar bem do nosso ecossistema interior? Cuidar bem do nosso ecossistema interior significa proceder no dia a dia um trabalho de higienização, de limpeza de tudo aquilo que de certa forma atrapalha, prejudica o melhoramento de nós mesmos. Em outras palavras, diariamente você deveria fazer esse percurso interior, verificando aquilo que em você significa sujeira, desarrumação, bagunça, coisas sem valores ou prejudiciais. E o trabalho de limpeza começa exatamente
admitindo nossas fraquezas e defeitos, nossos hábitos nocivos, nossas atitudes grosseiras, nossas preferências sem qualidades edificantes. Ao reconhecermos isso, é fazermos diariamente um trabalho de substituição, como um bom jardineiro que retira as ervas daninhas e as plantas danificadas. Vá retirando de você, eliminando tudo aquilo que impede seu crescimento espiritual, seu melhoramento enquanto pessoa humana. Algumas regras são necessárias para que esse trabalho de higienização interior, de bons cuidados para com o seu ecossistema interior, alcance bons resultados. Primeiro, o erro alheio não é justificativa para que você também erre. Perceber um erro é absolutamente normal, mas isso não significa que eu cometa um erro apenas porque alguém fez, ou muitos outros estão fazendo igual. Muitas vezes ouvi pessoas dizerem assim: se todo mundo faz, por que também eu não posso fazer? Já que todo mundo está fazendo, também vou fazer. Veja, nós vivemos numa sociedade que adora copiar, imitar os outros. Se alguém famoso lança uma forma de se vestir, por mais ridícula que seja, dezenas de pessoas se sentirão na obrigação de copiá-la, de se vestir igual a ela. Imitamos as gírias dos outros, os trejeitos e muitas vezes até os maus costumes e as faltas de educação alheias. Pare de se espelhar nas pessoas, principalmente nos seus maus costumes e maus exemplos. Volte-se para dentro de si. Perceba, descubra suas qualidades e se apoie nelas. Faça dos seus valores o seu molde e inspiração para se conduzir. Jamais aceite essa ideia de seguir, de copiar as opiniões, as condutas e as ações erradas dos outros. E muito mais, jamais aceite qualquer espécie de erro alheio como sendo algo bom, somente porque muita gente está fazendo. Lembre-se que quem vive de copiar ou se comparar aos outros está provando a si próprio que sofre bastante de baixa autoestima. Tampouco se sinta satisfeito com os erros alheios. Pelo contrário, aprenda com os erros alheios para que você não reproduza o mesmo erro em sua vida. E lembre-se que somente pessoas invejosas e frustradas vivem de copiar e imitar os outros. As pessoas de bem consigo mesmas sabem os valores que possuem e o quanto são capazes de produzir coisas boas.
e estão conscientes de que não precisam viver de competição ou muito menos de imitação. 2. Cuidado com o excesso de indignação com o erro alheio. Nossa sociedade atual vive uma neurótica síndrome de puritanismo e retidão. Não que as pessoas estejam verdadeiramente puras e corretas, mas qualquer erro de outra pessoa que seja tornado público e ganhe as redes sociais é o suficiente para que a gente veja uma avalanche de gente execrando o infeliz. As redes sociais estão cheias de gente assim. E muitas vezes os brados de puritanismo e indignação são tão exacerbados, exagerados, que temos a impressão de que nunca antes na história da humanidade alguém tenha cometido erro semelhante. As pessoas estão tão possuídas por uma espécie de prazer mórbido de criticar, denegrir, agredir moralmente e muitas vezes fisicamente qualquer pessoa que seja apontada como errada. Se tornaram juízes impiedosos, carrascos dos erros alheios. Mas, já que são tão rápidas em julgar e condenar os outros, será que são capazes de se auto-julgarem e autocondenarem com a mesma intrepidez e velocidade? O erro alheio pode e deve ser combatido, especialmente quando ele tiver consequências negativas ou graves sobre seres inocentes. Mas esse combate do erro alheio deve ser dentro de uma postura de equilíbrio e sensatez. Nunca se esqueça que a indignação excessiva nos cega e nos tira completamente a serenidade. E lembre-se sempre de que é o erro que precisa ser combatido e não a pessoa que errou. A pessoa que errou deve responder, sim, pelas consequências dos seus erros, mas dentro das normas da lei humana ou pelas regras da lei universal. Mas, de qualquer forma, você não é o juiz da vida alheia. Antes, busque ser juiz da sua própria vida, observando e corrigindo os seus próprios erros. E é bom lembrar que todo aquele que é bom e rápido para condenar os erros alheios adora passar panos quentes nos seus próprios erros. Lembre-se também que você desperdiça muita energia emocional quando está indignado com os erros alheios. E muitas vezes, alguns desses erros atribuídos a outras pessoas não passam de ficções, invenções, notícias falsas ou exageradas. Portanto, não seja apressado
em julgar os outros e nem desperdice excessivamente sua energia emocional. Lembre-se de que a energia gasta para julgar, condenar ou maldizer o outro poderia ser muito mais bem aproveitada no seu próprio autoaperfeiçoamento. 3. Aprenda a ouvir as críticas. Muitos de nós até se deliciam com isso. Outros já são doutores, especialistas em criticar os demais. Mas quem é bom para criticar geralmente é péssimo para ouvir críticas. Aprenda que a crítica, mesmo que lhe fira, magoe, irrite, é sempre um chamado para que a gente faça uma autoavaliação da nossa conduta. Não seja prepotente nem arrogante, ao ponto de se fechar para as críticas. A pessoa sábia sempre ouve as críticas, tanto as construtivas quanto as ditas destrutivas. E aprenda que para um espírito desenvolvido, uma crítica nunca é destrutiva. Ela será sempre uma oportunidade de autoavaliação, de autoconhecimento e de aprendizado. Se a crítica não tiver fundamento nem veracidade, simplesmente deixe ela passar, ficar para trás. Se é verdadeira, se tem sentido, ouça, aceite os conselhos e trabalhe para o seu melhoramento. De qualquer forma, sempre seja grato pela crítica. Nunca a tome como ofensa, mesmo quando o propósito for o de te ofender. Aprenda que poderemos tirar lições construtivas, mesmo das coisas mais adversas e também daquelas que visam nos atingir, desmotivar, desmoronar, desmoralizar. Use tudo sempre para o seu bom aprendizado e crescimento espiritual. Lembre-se que temos a mania de sempre nos acharmos os bam, que somos os melhores e infalíveis. Uma boa ou uma dura crítica muitas vezes nos fazem pôr os pés no chão, nos chama de volta à realidade, nos convida a melhorar. 4. Não enxergue erros alheios onde eles não existem. Como eu já disse, muitos de nós somos especialistas em cuidar da vida alheia. Existem pessoas que passam o dia inteiro observando a vida dos outros. Parecem não ter ocupação. As redes sociais estão cheias de gente assim. Mas tem algumas pessoas que possuem olhos biônicos para enxergarem defeitos e erros nos outros. E que adoram propagar os erros das vidas alheias
quase como se estivessem prestando um grande serviço social. Não estamos nesse planeta para cuidar da vida dos outros, no sentido de vigiá-los. Muito menos estamos aqui para investigar e apontar as falhas das pessoas, lançando julgamentos e muitas vezes causando um inferno na vida dos outros. Observem que sempre que as pessoas falam das outras, tendem a aumentar o tamanho do erro alheio. Às vezes, acrescentam doses exageradas da sua própria criatividade e imaginação. E em outras, inventam mesmo o que nunca viram ou ouviram. Muitos ditos erros alheios não passam de miragem e alucinação. É cômodo transferir para fora pontos fracos nossos, ou exagerar as falhas dos outros para poder chegar à conclusão de que somos perfeitos e apenas o mundo é que injustamente não nos compreende. Quinto, devo fazer o bem. Como eu disse no começo, o homem não sabe lidar com o meio ambiente em que vive. É um predador incorrigível de toda a natureza que está aí para contribuir para o bem-estar da própria vida humana. Interiormente, infelizmente, muitos de nós ainda não aprenderam a lidar de forma construtiva, harmoniosa, espiritual. Mas precisamos urgentemente mudar esse nosso modo de lidar com nossa existência. Quando falo que temos que fazer um percurso para dentro de nós mesmos, estou dizendo que práticas como a oração, a meditação, a busca pela sintonia permanente com Deus, precisam nos ajudar a enxergar nosso mundo interior, que é espiritual. Abrir os olhos para dentro de nós mesmos, nos ajudar a enxergarmos melhor os nossos sentimentos e polirmos nossos pensamentos e harmonizarmos nossas emoções, de tal forma que possamos estabelecer um equilíbrio interior que vai fazer aquele florescimento no nosso espírito. Então, os defeitos que nos incomodam, que nos estancam em nossa caminhada para a evolução, perderão sua força, diminuirão e até desaparecerão de dentro de nós. Uma nova flora interior crescerá em nós, nos transformando de dentro para fora. Teremos uma mente mais saneada de pensamentos e sentimentos benéficos. Não estaremos mais envolvidos ou emaranhados nas teias da intriga, dos julgamentos, dos ódios, das raivas, das indignações exageradas e que não acrescentam nada em nossa vida.
E este nosso novo jeito de ser fará emanar-se de dentro de nós o bem em todas as suas formas. Então, nos veremos julgando menos. Já não nos interessaremos pela vida alheia, nem apontaremos os dedos raivosos e incriminadores contra os outros. Ao contrário, nos surpreenderemos mais amáveis, mais complacentes, mais justos, mais discretos, mais humildes, mais misericordiosos, mais respeitosos, mais justos, mais felizes, mais em paz, mas mais ligados a Deus. Se assim proceder, você passará a fazer coisas boas, duráveis, equilibradas. E isto não só no aspecto pessoal, como também na dimensão familiar, social e política. Você verá que a prática do bem, o exercício do bem, todos os dias de sua vida, eliminará tudo o que de ruim antes te incomodava, te limitava, te afligia, te distanciava do amor, do bem e de Deus. Sexto, que o seu equilíbrio e harmonia contagie a vida dos outros. Cuidar bem do seu ecossistema interior nada mais é do que zelar, cuidar bem dos pensamentos, sentimentos e emoções que preenchem a sua vida, dando a eles qualidades e valores espirituais. Se agir assim, certamente você será uma pessoa vivendo de forma harmoniosa e equilibrada. Alguém assim é uma pessoa em estado de paz. Emana luz, luz divina, presença divina, amor. Queira estar assim. Queira se tornar assim. Apenas comece a caminhar mais para dentro de você. Olhe com mais zelo para o seu interior. Esteja mais alerta para ouvir o seu espírito. Dedique-se mais tempo para estar sintonizado com Deus. E creia, você passará a ser uma pessoa vivenciando uma vida equilibrada e harmoniosa. Terá desafios, terá contrariedades, dificuldades, aborrecimentos, decepções, etc. Mas muito mais rápido se recolocará no seu estado de harmonia e equilíbrio. E dessa forma, você estará irradiando isso para as pessoas em torno de você e por onde você passar. E aqui está algo grandioso e que vale a pena ser imitado, copiado, ser seguido. Busque mais pessoas, biografia de pessoas que passaram por este mundo e foram exemplo e foram exemplares, extraordinárias. Deixaram na sua passagem um rastro luminoso
para que muitas outras pudessem caminhar. Siga exemplos assim. Você também pode contagiar a vida das pessoas com tudo que houver de melhor em você. Na sua casa, no seu trabalho, na sua convivência com as mais diversas pessoas. Coloque ao alcance de todos os mecanismos interiores que nada mais são do que as suas qualidades, os seus valores, para que a fraternidade humana possa manifestar-se, habitar entre as pessoas. 7. Reciclar-se interiormente. Seja essa a sua meta de vida. Sempre digo que todos nós precisamos ter a consciência do que somos. Muitas vezes já disse, e inúmeras outras repetirei. Você é espírito. Você é de origem divina. Da fonte da existência, Deus. É de lá que você veio. Você chegou a este planeta para fazer um grande aprendizado. Errará muitas vezes na tentativa de acertar, mas não poderá desperdiçar a sua vida. Passar em branco, sem sentido, sem realizações, sem crescimento. Então, enquanto aqui permanecer, queira aprender as grandes lições deste nosso planeta. Algumas serão dolorosas, outras sofridas, outras excepcionais, extraordinárias, intensamente felizes. Mas tire lições de todas elas. Faça de cada dia da sua vida um grande aprendizado. Só não perca essas lições espetaculares da sua vida. E faça isso de forma tal que ao chegar o dia de deixar este corpo físico que você está usando, você parta imensamente feliz, com plena consciência de que aprendeu muito, cresceu muito, serviu muito, ajudou muito, transformou muitas vidas e deixou na sua estrada um rastro luminoso para que outras pessoas caminhem melhor e cheguem mais rápido à sua evolução e à sua aproximação de Deus. Portanto, comece seu trabalho de limpeza interior, de replantio, de reciclagem, de mudança, de transformação. Comece hoje, comece agora. Que essa seja sua meta de vida, que essa seja sua meta de vida, o seu melhoramento, o seu aperfeiçoamento, o seu aprendizado. Não permita que nada lhe distraia nessa sua caminhada. As grandes lições colhidas de suas experiências é tudo o que você levará daqui. É o que enriquecerá ainda mais o seu espírito. E compartilhe com as pessoas tudo o que de melhor há em você. Quanto mais compartilhar,
mais se enriquecerá. Porque à medida em que você se doa, se dedica aos outros, faz o bem, mais Deus se derrama para dentro de você. Mais preenchido de Deus você estará. Mais significado sua existência ganhará. Mais pronto você estará para dar continuidade à sua viagem depois desta terra. E isso é importante. Não se perca no emaranhado dos problemas do ontem, do seu passado. Não, esteja no presente. O agora é o que importa. É nesse agora que você pode começar a operar a grande mudança da sua vida. Então, sempre se pergunte: quais são os seus objetivos existenciais? De que forma você pretende fazer da sua vida algo realmente significativo e útil? O que você deseja realmente aprender e realizar nessa sua passagem terrena? Fazendo isso, certamente os efeitos do bom trabalho executado no seu ecossistema interior se fará presente nos seus relacionamentos, nas suas ideias, nas suas emoções e em todos os aspectos da sua vida diária. Lembre-se de que muito antes de cuidarmos do ecossistema externo, devemos cuidar do nosso ecossistema interior, porque tudo que é eterno, edificante, luminoso e divino em nós emana de dentro para fora. Se teu espírito estiver em plena florescência, tudo em torno de você florescerá também. Se Deus irradia-se em toda a sua plenitude em seu espírito, certamente você iluminará o mundo em torno de você. Chegamos ao final do nosso encontro. E como digo, é uma experiência edificante, prazerosa, poder compartilhar com você esses momentos de reflexão, de sabedoria, de iluminação da nossa consciência, de crescimento do nosso espírito. Utilize isso tudo que você aprendeu e colheu aqui para o crescimento das outras pessoas, para o melhoramento dos outros também. E assim, faremos desse mundo, segundo o trabalho de cada um e na proporção do esforço de cada um de nós, um mundo melhor. Tenha uma ótima semana. Nos encontraremos na próxima segunda-feira. Paz e luz para você.